Existe uma orientação espiritual aos jovens na igreja? Existe, pastor. Existe e existe bastante orientação. As agendas das boas igrejas, né, as igrejas que seguem a palavra de Deus, elas têm um culto de ensino, Verdade. que não é um culto voltado ao louvor, é um culto voltado à palavra de Deus. Temos discipulado para os novos convertidos. Nos domingos pela manhã, temos escola bíblica dominical. O contexto da lição da escola bíblica dominical, ele é voltado para os jovens, são assuntos concernentes à juventude de hoje em dia. A Bíblia, pastor, ela fala para os jovens assim: jovens, segui os caminhos que agradam o seu coração, mas saiba que de todas essas coisas o Senhor teu Deus lhes pedirá conta. Por conta disso que os jovens são tão acompanhados de perto. A juventude, ela tende a inclinar, pastor, para seguir as vontades que agradam o seu coração, porque os jovens eles tendem a ter mais vaidade, eles tendem a ter mais tempo livre, e por conta desse tempo livre, eles começam a procurar o que fazer. E nesse momento, será que eles procuram a palavra de Deus? Será que eles procuram dedicar a sua vida ao Senhor para ter uma vida espiritual mais próxima de Deus? A Bíblia diz assim: aquele que procura acha, aquele que procura encontra. Qual é o pai, qual é o filho que pedindo para o pai um pão ele lhe dará uma pedra? Se os jovens hoje em dia procurassem uma vida espiritual apurada, afinco com Deus, será que eles não teriam? Será que eu pergunto para vocês, jovens, será que a sua vida espiritual não está melhor? Ou se você não tem uma vida espiritual, é porque as coisas na igreja não acontecem ou porque nós muitas vezes não procuramos? Porque orientação, como você está dizendo, orientação espiritual existe sim. Existe. Escola bíblica dominical voltada aos jovens, cultos de ensino, Ensina a palavra de Deus. não é verdade? Trabalhos com a juventude, tudo isso tem, não é verdade? Tudo isso tem, pastor. A palavra nos diz que a igreja primitiva, para você, jovem, a igreja primitiva, logo no começo da jornada cristã, após a ressurreição de Jesus, após a crucificação de Jesus, a Bíblia diz que a igreja primitiva ia bem porque a igreja seguia as leis de Deus, né? As leis de Moisés, os mandamentos, e seguiam as leis dos profetas. O que eu entendo com isso, pastor? Que as pessoas mais experientes, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles tinham experiência o suficiente para guiar a igreja. Certo. Os jovens precisam entender que as instruções da igreja, as instruções do pastor, são instruções de amor, são instruções de experiência, que isso levam eles a estarem mais próximos de Deus, estarem mais próximos da palavra do Senhor, estar mais próximos de se encontrar como obreiros aprovados. Lembrando, jovens, que a Bíblia diz que a nossa maior pregação é o nosso testemunho, não é mesmo, pastor? Verdade. Andrei, há tempos atrás, a juventude era mais dedicada com as coisas de Deus. E hoje? E hoje, pastor, eu lembro que eu hoje não sou tão experiente assim, ainda sou bastante jovem, pastor. Não tenho um berço cristão, um berço evangélico, mas o Senhor fala que Ele não veio buscar os justos, mas veio buscar os doentes, né, para tratar, veio salvar os que não são justos ao arrependimento. Aí o que eu lembro disso, pastor? Lembrando que sobre a nossa juventude, porque o que é que mudou, né? Na época que eu era mais jovem, que eu não liderava um grupo de jovens, a gente participava e tinha menos vaidade, pastor. Certo. A gente fazia as coisas do Senhor, as coisas que agradam a Deus por amor, por zelo à obra. A palavra nos diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a vaidade, ela entra nessa iniquidade. A palavra nos Deus diz, né? O pregador diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Por conta das redes sociais, Instagram, Facebook, status no WhatsApp, status no Instagram. Os jovens, eles procuram fazer tudo que vai dar ibope, eles procuram fazer tudo que vai chamar a atenção de outro jovem, que vai chamar a atenção, às vezes, de um conhecido, da escola, do trabalho, da faculdade. E essas coisas, elas afastam a gente de Deus, afastam a gente das coisas espirituais e diminuem a qualidade do testemunho. André, você comentou acerca de WhatsApp, você comentou acerca de Instagram, você comentou acerca de Facebook. As redes sociais atrapalham um pouco, tiram um pouco da essência, da espiritualidade dessa juventude num tempo tão difícil? Alencando o que o Senhor disse, quando atrapalha um pouco.
eu entendo assim, e é até uma forma que eu gosto de falar para os jovens. Eles têm que entender que o inimigo, ele é astuto. A Bíblia fala que ele está bramindo como um leão ao derredor dos servos de Deus, buscando aquele que se possa tragar. Então, ele vai minando a vida do jovem cristão devagar. E como é devagar, pastor? O jovem não entende, não que usar o Instagram seja errado, não que usar o Facebook, o WhatsApp seja errado, mas são pequenas coisas que vão nos afastando, até mesmo quem já é mais experiente da palavra de Deus. A gente tem menos tempo, a gente aplica menos tempo às coisas do Senhor. A oração antes de dormir já não existe mais, porque o jovem ele fica no Instagram, no WhatsApp, até estar com muito sono. A madrugada toda. Não lembra de ajoelhar para orar. Ele não lembra de tirar um tempo antes de dormir para ler a Bíblia. Ele chega do culto, ele tem que postar uma foto na rede social, então aquela dúvida que às vezes o pregador pode ter deixado ele com dúvida ou falado algo que ele não concordou tanto, ele não vai folhear a Bíblia. A Bíblia diz que a verdade, a fé, ela se vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a oração, a leitura, o tempo dedicado ao Senhor que vão fazer o jovem ficar com experiência, ser uma árvore com raiz. Isso. Porque as redes sociais têm que ter um controle, não é verdade? Tendo um controle, não vai fazer mal. Por quê? Porque a rede social, ela ajuda, mas ao mesmo tempo atrapalha. Se não puder policiar, não é isso? Tudo tem que ser feito de forma ponderada, né, pastor? Usando aqui um exemplo de alguns jovens, né? A gente lembra de Davi. Quando vamos falar de jovens, lembramos de Davi, por exemplo. Davi, ele já tinha um chamado de Deus. Ele era um jovem separado por Deus. Enquanto todos os seus irmãos que tinham estatura, tinham força, aparência, formosura de homens de guerra, formosura de homens que podiam ser líderes da vizinhança, líderes de família, Davi não, ele era mirrado, ele era pequeno, de pouca estatura, mas ele tinha uma coisa que os irmãos dele não tinham, que era compromisso. Ele tinha. Certa feita, né, ele deve ser de conhecimento de vocês, e com certeza, né, sem dúvida alguma, de conhecimento do Senhor, pastor, que Davi, ele ficava no pasto pastoreando as ovelhas de seu pai. Ele tinha diversas ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Em um momento que um leão veio para levar uma única ovelha, pastor, ele brigou por aquela ovelha. O que eu entendo com isso, jovem? Que são todas as coisas que o Senhor coloca nas suas mãos, todas as bênçãos, todos os dons, os talentos que o Senhor coloca nas suas mãos, você tem que cuidar. Quando o inimigo tenta tirar de você um desses talentos, um desses dons, a gente tem que ir atrás. Porque a gente tem que entender que a força de Deus está com a gente, pastor. Davi tinha responsabilidade e compromisso. Zelo, amor, vontade. Não é isso? E lembrando, além de toda essa vontade, zelo, compromisso e chamada de Davi, jovens, entendam que vocês, com toda essa carga, a Bíblia diz que não existe cruz que o Senhor coloque sobre nós que não podemos carregar. O Senhor nosso Deus, ele é onipotente, ele conhece as suas forças, as suas fraquezas, suas necessidades. Quando falamos de Davi, vemos que Davi derrotou Golias e serviu de bênção para a vida de muitos israelitas, serviu de exemplo para a vida dos filisteus, que o Senhor Deus, ele usa aquele que ele quer para fazer o que ele quer. Davi venceu Golias não pelas suas próprias forças, ele venceu Golias pela força de Deus. Entenda, jovem, você precisa confiar no chamado de Deus sobre a sua vida e saber que através de você, mesmo às vezes pequeno, inexperiente, que está começando a jornada, Deus quer fazer algo grande através desse jovem. Você pode ser o Davi da sua geração. As pessoas têm o costume de dizer que os jovens é a igreja do amanhã, certo? Na sua visão, os jovens é a igreja do amanhã ou é o do hoje? Eu acredito que os jovens, assim como o senhor já foi jovem, assim como eu já fui mais jovem e estou vivendo todo um processo hoje, eu acredito que o jovem, ele é a igreja de hoje, que ele tem toda uma função importantíssima na igreja de hoje, e ele tem uma função ainda mais importante na igreja dos próximos anos. Uns exemplos que podemos citar aí, por exemplo, Joás foi um dos reis, foi o rei mais jovem de Israel, com apenas 8 anos, mas por conta disso seu reinado não durou tanto. Certo. A gente tem o exemplo de Davi, pastor, que foi o maior rei, né, um dos maiores reis de Israel, mas mesmo ele tendo começado jovem, ele teve todo um processo para se tornar o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. A gente tem o exemplo de José, que foi governador do Egito, foi vendido como escravo para o Egito, muito jovem,
mas teve todo um processo, pastor. E mais um exemplo, temos ali Daniel na Babilônia, que passou por todo um processo de abdicação. A Bíblia diz em Daniel 1:8 que ele decidiu não se contaminar. Então, os jovens eles têm que entender que o momento que eles vivem hoje é um processo de aprendizagem. Isso. É um processo de você amadurecer. A Bíblia diz que não devemos olhar nem para um lado nem para o outro, seguir somente olhando para a cruz, que devemos ser cristãos enraizados na palavra de Deus para que o vento não nos derrube, pastor. Então, mesmo que sejamos a igreja que irá liderar, sejamos jovens que vamos liderar igrejas no futuro, temos toda uma função hoje. Então, ficar falando, dizer, né? Digamos assim, dizer que o jovem é apenas a igreja do amanhã, acaba tirando a nossa responsabilidade. Nós precisamos ter a responsabilidade que o jovem, ele faz parte do avivamento da igreja. Ele é uma parte, é uma espécie de vitrine da igreja também, porque são mães que viram cristãs porque querem acompanhar seus filhos. São jovens que se convertem à palavra do Senhor e ganham a sua casa. Verdade. Então, não somos a igreja do amanhã, pastor. Somos a igreja do hoje e seremos ainda mais a igreja do amanhã. Andrei, como conquistar os jovens nos dias de hoje? Como conquistar, pastor? Eu costumo dizer bastante, eu gosto de dizer isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra também nos diz, pastor, que toda a palavra é apta para ensinamento. A palavra também nos diz que Deus é onisciente. Considerando essas três afirmações, essas três passagens, o que era verdade antes não é verdade hoje? Nós podemos, a Bíblia diz assim, pastor, é muito interessante, a Bíblia diz assim: é larga a porta que leva à perdição, à destruição, mas estreita a porta que leva à salvação e à vida, que é Cristo Jesus. Então, temos que ter um evangelho atraente? Sim, mas um evangelho atraente com a verdade. O que atrai? A Bíblia diz assim, pastor, o evangelho ele responde as perguntas, pastor. A Bíblia diz assim, ó, nenhuma das... as ovelhas que meu pai me deu, disse Jesus, nenhuma delas deixará de reconhecer a minha voz. Nenhuma delas, Jesus dizendo, eu lançarei fora. Então o evangelho tem que ser pregado com a verdade. Tem que ser pregado da forma correta, pastor. Com a verdade, com conhecimento, que nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm tanto conhecimento, né, para pregar o evangelho. Mas, para mim, o básico é a verdade. Temos que pregar a verdade e isso, o Espírito Santo se encarregará do resto. Amém. Andrei, foi uma honra, foi um prazer estar recebendo você aqui no Papo Cabeça. Que Deus possa lhe abençoar. Amém, meu pastor. Sempre que tivermos a oportunidade, será uma honra estar aqui com o senhor e falando da palavra de Deus com o senhor no Papo Cabeça. Deixa uma mensagem para os jovens que estão nos assistindo. Jovens, servir a Deus é bom. Não pense que servir a Deus é por religiosidade, é por o seu pastor ficar muito próximo de você te cobrando, o seu líder de mocidade. Sirva a Deus porque isso te fará feliz. A palavra nos diz que a verdadeira felicidade, que é a água que mana de Deus, aquele que toma da água que mana de Deus jamais voltará a ter sede. Decida se alimentar e se hidratar com a água de Deus. Você encontrará a verdadeira felicidade e nunca mais voltará a ter sede, pastor. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. E aí, o que você achou do nosso tema? Você gostou? Divulgue, compartilhe, envie também o seu tema, para que possamos estar aqui debatendo e discutindo. Que Deus possa lhe abençoar. Até o próximo Papo Cabeça.